Bom dia, irmãos e irmãs. Bem-vindos ao início desta semana, na qual vamos trabalhar o Evangelho do próximo domingo. Espero que todos tenham passado um bom final de semana em casa, com família, amigos e descansado, para a gente abraçar os desafios dessa semana que hora inicia. Então, a quem está entrando, bom dia para todos vocês. Então, o que nós vamos trabalhar hoje, irmãos, dentro do Evangelho de Mateus, na sequência, porque no próximo domingo a gente vai para o capítulo 22. E no capítulo 22, o Evangelho, ele vai do primeiro versículo ao 14. Então, nós vamos ficar centrados no Evangelho de Mateus por esse período até quinta-feira. Tudo bem? Então, que vocês possam ir lendo e acompanhando o desenvolver destas lives, que vai estar centrada no Evangelho do próximo domingo. Isso nos ajuda a celebrar bem, a interiorizar a palavra, a compreendê-la, a ressignificá-la, não é? Palavra muito usada hoje, no jargão aí fora, tornar ela forte no significado, colocando-a presente em nossa existência. Então nós vamos à proclamação e depois eu vou trabalhar. Primeiramente, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito dessa leitura. Depois nós vamos aos comentários teológicos e no final a gente vai à espiritualidade à luz da reflexão, da meditação dos padres da igreja. Então temos aí 3 momentos. Vamos fazer a leitura pesquisada, é o primeiro passo de uma leitura divina e espiritual da palavra. O meu objetivo não é fazer estudo técnico do Evangelho, mas é pegar o Evangelho e abri-lo para vocês, para a compreensão de todos, e inserir vocês, a vossa existência, nesse contexto do Evangelho. Os sinos da torre da igreja estão anunciando 12 horas. Então a gente já pode começar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito sejas, Senhor nosso Deus e Pai, porque nos convidas ao banquete da palavra, ao banquete da Eucaristia, e nos faz comensais da vossa mesa, unidos a Cristo, que é aquele que vem para fazer as bodas, a aliança nupcial entre vós e a humanidade, entre Deus e o homem, céu e terra. Ajudai-nos, ó Pai, tomar parte dessa aliança que o Senhor realiza através de Cristo, que veio estabelecer essa nova e eterna aliança, através da sua doação da vida, do sacrifício da cruz. Que o Espírito Santo nos guie e nos ilumine nessa tarde de hoje, no início e na meditação deste Evangelho de Mateus. Isto vos pedimos por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Então eu vou proclamar o Evangelho de Mateus 22, de 1 a 14, da própria Bíblia. A tradução bíblica que eu estou utilizando é a Bíblia do Peregrino, que eu já citei para vocês, e através dela farei o estudo das notas de rodapé. Vou ler e vou comentar. É um estudo que vocês têm que fazer comigo.
veja bem, quando eu apresento a fruta, ela está com a casca. Você não pode mandar colocá-la na boca e dar a mordida que você vai morder a casca. Imagina um jatobá. Se você for morder, você vai quebrar seus dentes. Nós vamos tirar a casca do jatobá, é dura, e para podermos pegar o fruto, né? Ali o cerne. E por isso que essa parte da leitura, da pesquisa, ela não é tão atrativa, mas ela ajuda. Sem ela a gente não compreende o restante. Ok, gente? Então nós vamos fazer a leitura proclamada daqui. Já amanhã a gente faz do lecionário. Hoje eu uso a Bíblia, amanhã o lecionário e os comentários que virão em seguida para nos ajudar na espiritualidade, na compreensão da palavra. Então vamos à proclamação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus tomou de novo a palavra e lhes falou usando parábolas. O reino de Deus se parece com um rei que celebrava o casamento de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados ao casamento, mas estes não quiseram ir. Então enviou outros servos, recomendando que dissessem aos convidados: meu banquete está preparado, os touros e animais cevados foram degolados e tudo está pronto. Vinde ao casamento. Mas eles se desculparam. Um foi para seu campo, outro para o seu negócio, outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. O rei se enfureceu e, enviando suas tropas, acabou com aqueles assassinos e incendiou sua cidade. Depois disse a seus servos: o banquete nupcial está preparado, mas os convidados não o mereciam. Portanto, ide às encruzilhadas e convidai para o casamento todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. O salão se encheu de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um que não usava traje apropriado. Disse-lhe: amigo, como entraste sem traje apropriado? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: atai-lhe os pés e mãos, lançai-o fora nas trevas. Aí haverá pranto e ranger de dentes, pois são muitos os convidados e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui temos um fundo histórico, literário. A parábola anuncia um convite a um banquete. Tem até uma música que se canta:
o rei fez um grande banquete, né? A mesa já está preparada e o povo já foi convidado. Lembra a música antiga? Se vocês não lembram, a nossa avó fez a primeira comunhão com ela, de tão antiga. Bom, então está aí um convite a um banquete. Lembra esse banquete, gente? Imagina um banquete com a mesa preparada, toalhas, talheres, prataria, né? As taças para o vinho. São verdadeiramente caprichados, um banquete de príncipe. Pois está preparado isso aí. Lembra isso, gente? A consumação do reino de Jesus, o reino messiânico, vai se dar num banquete. Porque quando a gente está num banquete, vocês imaginam, eu não sei se vocês já participaram de jantares ou almoços, que foi a tarde inteira. Eu já participei. É uma delícia, não é só as iguarias, a comida, a bebida, não, é o ambiente, é maravilhoso, a alegria das pessoas, uma satisfação imensa. Se você está com sua família, com seus amigos ali, imagina Jesus está tentando colocar para nós que essa consumação se dará num banquete farto, maravilhoso. E para vocês terem uma ideia dessa fartura, a primeira leitura do domingo, ela vai versar aí sobre também esse banquete. Se vocês pegarem lá no livro de Provérbios 9, olha que maravilha. Provérbios, hein? Um livro bem antigo, na lista do Antigo Testamento, já previa um banquete dessa natureza que Jesus está fazendo referência. Só vou ler para vocês verem, né? Aqui fala a sensatez, mas pode ser traduzido também a sabedoria. Eu talvez até leia aqui do lecionário, porque o lecionário ele traz uma linguagem mais popular para nossa compreensão. Então vamos pegar aqui. Deixa estar. Então vamos lá. A sensatez ou a sabedoria edificou sua casa, lavrou 7 colunas. A casa sobre 7 pilares. Matou os animais, as reses, os bois, misturou o vinho, né? E pôs à mesa. Imagina, um churrasco, né? De animais que foram cevados, preparados com vinhos. Enviou suas criadas para anunciar nos pontos que dominam a cidade: quem for inexperiente, venha aqui. Quero falar a quem não tem juízo, a quem carece de juízo. Vinde comer meus manjares e beber o vinho que misturei. Deixai a inexperiência, a insensatez, a sua estupidez, sua ignorância, cara, e vivereis. Deixar a ignorância, o desconhecimento, é sair do pecado para viver na luz. Deixai a inexperiência e vivereis, segui diretos o caminho da prudência. Então diz que a sabedoria construiu a sua casa, preparou o seu banquete, está convidando os ignorantes, os que não tinham o anúncio da boa nova. Então Jesus também, baseado, claro, a palavra está presente na palavra, e aí a gente vê esse evangelho de hoje tendo aí como o livro dos Provérbios. Então vamos agora pegar o evangelho que eu acabei de proclamá-lo e vou dissecar, vou parte a parte fazer a leitura ao significado de tudo que nós acabamos de proclamar. Então esse trecho do evangelho, ele se compõe, gente, de 2 partes. São 2 histórias que Cristo está colocando, porque faz parte da narrativa que ele quer passar para nós. Então a parábola fala desses convidados para o casamento, para as bodas. Um rei
resolveu preparar um banquete para o casamento do filho do príncipe. De cara a gente já vê que esse rei é Deus e de que esse príncipe, esse filho desse Deus, é o próprio Jesus, que veio a este mundo para fazer essas bodas com a gente, esse casamento do qual quer que nós participemos dele. E como acréscimo da parábola, fala-se na segunda parte sobre o sujeito que estava no banquete, mas ele não estava com as vestes dignas, estava com a vestimenta, o traje que a pessoa usava ali, gente, não era o traje de um casamento. Vocês imaginam uma pessoa ir para um casamento mal vestida, não? Assim, imagina que você que está vestido normalmente, hoje não é dia de festa, estamos vestidos numa roupa comum. Vocês teriam coragem com essa roupa que você está vestido agora ir por um banquete pomposo, farto de pessoas nobres? Você ficaria ali mal situado, não? Então tinha essa parte desse sujeito aí que não estava com a veste de bodas, e que vai ser a segunda parte da parábola. Na primeira parte que vimos, quando o rei manda os servos convidar as pessoas para o banquete, a gente vê que há um crescendo, como uma espécie de cunha, um episódio que ela vai crescendo, mas gerando um conflito. Primeiro porque as pessoas não aceitam o convite, não é verdade? Elas começam a arrumar 1000 desculpas para não ir a esse banquete. Depois, segundo alguns que comentam essa parte do Evangelho, eles dizem que a primeira parte faz referência ao destino do povo judeu e a vocação dos pagãos, isto é, repete o mesmo esquema da parábola de domingo que vimos ontem na missa, dos vinhateiros homicidas, não é? Que o dono da vinha, o proprietário, deixou aos cuidados uma vinha toda formada, completa na mão daqueles vinhateiros, e de vez em quando mandava servos, empregados, para irem buscar o produto da vinha. E aqueles vinhateiros, o que fizeram com aqueles servos empregados, que ali na realidade são os profetas que Deus sempre enviava de tempos em tempos, eles não queriam dar o produto da vinha e eles maltratavam, apedrejavam e até matavam os profetas que Deus enviava, até que por fim o filho que Deus, o proprietário, enviou para tomar posse da vinha, aqueles vinhateiros homicidas, vendo que era o herdeiro, resolveram matá-lo fora da vinha. Vocês viram ontem, bem explicado para vocês, e durante a semana, claro, esse evangelho precedente. E a segunda parte, esses comentaristas, fala que está endereçado a nós, a comunidade cristã. Se a primeira parte dos convidados que foram chamados e deram desculpas para não vir a essas bodas, está em referência ao povo judeu, na segunda parte desse sujeito que está ali como penetra na festa e não com traje digno, isso se refere aos cristãos, à comunidade cristã. Mas também, gente, tem outros estudiosos, comentaristas, que propõem uma interpretação um pouco diferenciada, que eu estou lendo aqui para vocês na nota de rodapé da Bíblia do Peregrino. Diz assim: os empregados que o rei manda para fazer o convite para esse banquete são os missionários cristãos que pregam aos judeus até a destruição de Jerusalém. Porque vocês estão vendo que no meio desses convidados,
quando esse rei manda seus empregados fazer um convite: vinde ao banquete, as bodas do meu filho, tudo já está preparado, os touros cevados foram mortos, a mesa está preparada e tal. Alguns, além da desculpa, eles mataram os que vinham para fazer o convite às bodas. Então, alguns desses comentaristas dizem que aí faz referência porque a morte desses que foram fazer o convite para o rei e foram mortos, diz que o rei depois manda seu exército ali e destrói aquela cidade. Então está se referindo aí, gente, à destruição de Jerusalém nos anos 70 da nossa era. Esse evangelho de Mateus, não se esqueça, foi escrito no ano 80. Então houve um pretexto, um contexto e um pós-texto, tá certo? Então, quando Mateus vai escrever nos anos 80 o evangelho, ele já tem na cabeça uma interpretação dos fatos. Mas esses fatos que ele está referindo lá, um pretexto, a destruição da cidade de Jerusalém pelos romanos nos anos 70, ele vai, através desse fato marcante, falar para a sua comunidade nos anos 80, fazendo menção de tudo isso, que a gente tem que contextualizar para entender. Então, continuando aqui a leitura da nota explicativa. Venha a seguir a pregação aos pagãos, que se encerra com uma visão escatológica. Os pagãos somos nós. Quando eu falo pagão, desculpe o termo, mas não é pagão no sentido de não batizado. Pagão significa os gentios, as nações que entraram dentro da igreja apostólica. A igreja foi formada, toda ela, naquela ocasião, por judeus convertidos ao cristianismo. É que a gente pensa que na igreja primitiva havia cristãos como temos hoje. Não, gente, de jeito nenhum. Toda a nossa igreja foi formada de pessoas judias. A maior parte eram judeus convertidos. Os apóstolos eram judeus. E outra, toda a pregação nos primeiros anos da igreja primitiva foi para o mundo judaico. A conversão foi para o mundo judaico. Não havia pagãos. O primeiro trabalho dos apóstolos foi pregar nas sinagogas. Eles viviam no templo. É que a gente pensa que já havia uma igreja pronta como a de vocês. Não tinha nem noção. Eles tinham o templo como referência. O templo judaico era a referência ainda no culto judaico. Aí não havia a Eucaristia como nós temos dominicalmente. Não havia. Havia o templo, os sacrifícios do templo. O que havia era a festa da Páscoa, celebrada anualmente, como Jesus fazia. Depois que larga o templo, é destruído, aí sim eles vão celebrar não mais o culto do templo. Os judeus cristãos vão buscar celebrar nas suas sinagogas, nas suas casas, a Eucaristia, que já vai tomando uma forma. Entenderam? É porque a gente imagina a missa com o padre, com o altar, os fiéis. Não, isso será resultado de um processo evolutivo para se chegar até o tempo que nós estamos vivenciando, tá bom? Mas é assim, são as raízes, são os começos, são os fundamentos. Então, essa parábola, ela fala da realidade última. Quando coloca aquele homem de traje inadequada no banquete daquele rei, está se referindo aos pagãos, aos gentios, que terão que arrancar a veste do mundo,
a realidade do pecado do homem, para participar dessa nova aliança, dessas bodas, desse banquete que Cristo veio trazer para nós, gentios, povos de todas as raças, línguas e nações que vão tomar parte dessa igreja, que tem o nome de católica. Mas católica não significa outra coisa que universal, não a universal do reino de Deus, não é isso. Universal no sentido de abranger a todas as raças, línguas, tribos e nações. Ela é católica porque está em todo o mundo, está na Índia, está na China, mesmo que escondida, está nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil, no México, etc. Na África. A igreja está em todos os lugares, assim como está o povo judeu ainda hoje, presente em várias nações, não só em Jerusalém. Bom, a parábola, ela é contada e lida no tempo da igreja, apesar de colocada na etapa final de Jesus. Por isso que Mateus já está esboçando para a sua comunidade nos anos 80 esta realidade do contexto histórico, que os judeus cristãos, ao ver a destruição do templo, eles ficaram, meu Deus, e agora? Perdeu o templo, perdeu a religião, e como fazemos sem o templo? Não, vocês agora têm Cristo, vocês agora têm o banquete da Eucaristia, vocês não têm mais templo, vocês não têm mais sacrifício, vocês não têm mais altar nem sacerdote. Quem será o templo, o altar, o sacerdote, o cordeiro, a vítima? Esse aqui, ó, Eucaristia. Vocês vão celebrar a Eucaristia, mas vocês que vão entrar nesse banquete não pode estar com a veste pagã do mundo, do pecado, terão que se converter. Tá claro isso para vocês? Vamos adiante. A introdução deixa aparecer um símbolo de grande alcance, que se mantém como fundo do relato. Há um símbolo aí presente, porque o convite, esse convite que o rei faz para o banquete, fala, gente, de um casamento. Qual é a finalidade do banquete? Um casamento. Mas, meu Deus, que casamento é esse? Aí eu já falei para vocês, a aliança. O casamento não... quando a gente fala, por que se usa a aliança no dedo? A aliança, gente, não é somente para os casados. A aliança é uma coisa muito maior. A aliança lembra a relação entre Deus e o homem, como se fosse um casamento espiritual, um casamento místico, uma aliança eterna. Nós, como cristãos, todos poderíamos usar uma aliança, porque a igreja é esposa de Cristo. Cristo é o noivo, Cristo é o esposo, entendem? E quando se faz um casamento, ou se fazia antigamente, todos os matrimônios eram realizados dentro da missa. Por isso que o contexto de um casamento hoje é como se fosse dentro de uma missa. E por que parou de celebrar dentro da missa? Porque na medida em que a sociedade cresceu, expandiu e foi se distanciando dos valores simbólicos da religião, e a maior parte já não tem mais fé, a igreja teve que tirar do conjunto da missa. Mas pode o matrimônio ser feito, e deveria ser feito, dentro de uma missa, porque simboliza o casamento de Deus com a humanidade, Deus esposo e a humanidade esposa. E dentro do matrimônio, o casal, ao realizar as bodas, eles estão realizando essa relação entre Deus e a humanidade, o céu e a terra, porque eles serão colaboradores de Deus na formação da família para gerar filhos para o reino de Deus.
É por isso que tem toda essa beleza, esse conjunto. E o pano de fundo desse banquete é esse casamento que Deus Pai quer fazer entre nós e Jesus Cristo, que vem como esposo a fazer parte dessas núpcias. E os casamentos, para vocês terem uma ideia, não estão distantes, eram marcados com sangue. Tanto é assim que nas bodas antigas, os lençóis, o enxoval era tudo branco. Por isso que a noiva está de branco. Porque se era uma aliança de sangue, ali naquele mundo oriental semita, como acontece em algumas tribos, em algumas aldeias, culturas e povoados, ainda se mantém essa tradição, porque a mãe da noiva, ela preparava o tálamo nupcial, o leito nupcial, para depois ela mostrar o lençol que houve a consumação do casamento. No relacionamento entre esposo e esposa, ali na relação sexual, a prova maior era de que houve a relação, e os lençóis servia de testemunho perante a comunidade de que houve a consumação. E isso vocês já viram em casamento cigano ou em outros lugares que eles fazem questão de demonstrar isso. Eu estou colocando esse contexto para vocês entenderem que as bodas de Jesus com a gente foi rompido, feito com sangue. Não foi apenas um banquete de festa, mas foi o esposo morreu sacrificado na cruz. Por isso que ele é para nós altar, sacerdote e cordeiro, e vítima. Mas vamos adiante. Como eu falava a vocês, o convite visa sempre a um casamento. É o símbolo do Messias esposo, que está bem claro no próprio Novo Testamento. Vocês lembram das bodas de Caná? Lembram-se? Quem está lá no casamento? Lá naquele momento das bodas? Quem está, eu digo, presente preparando as bodas? Quem está lá? Maria, aqueles noivos que nós nem sabemos o nome, e estavam lá aqueles convivas. Jesus não estava e nem estavam os discípulos dele. Por quê? Porque Jesus vai entrar nas bodas como o noivo. João faz um trabalho bonito no Evangelho para mostrar nas bodas de Caná que Jesus é um noivo. E Maria, que representa o povo fiel, aquele resto de Israel que aguardava a manifestação de Deus, o cumprimento das promessas. Maria não representa a mãe de Jesus, representa ali a comunidade de fé que clama, que pede, que exige a manifestação de Deus naquele momento, porque faltava a alegria, o amor, o vinho, gente. E Jesus vai responder, não a mãe, mas a esposa, a mulher, no lugar da mãe, porque a figura de Maria é a figura da mulher, e a figura da mulher é símbolo da comunidade. Então Jesus, como esposo, vai dizer à esposa: o que tenho eu a ver com esta festa de vocês, que é regada ao rito de purificação das talhas? Mas eu trago uma nova aliança, uma eterna, celebrada com o derramamento do meu sangue, com o meu sacrifício na cruz, como esposo que vem tomar posse, que vem realizar esse casamento com essa comunidade que aguarda. Por isso, gente, que João, de forma belíssima e profunda, ele vai colocar Maria aos pés da cruz, e João: tudo está consumado.
Ali realizou, o ato do matrimônio não se realiza na igreja. Na igreja se dá o rito. Por isso que fala, para o matrimônio ser perfeito, tem que acontecer o rito na igreja, e lá na noite nupcial tem que haver, na igreja se dá a ratificação. Lá na noite nupcial, na lua de mel deles, se dá a consumação. Por isso que Jesus disse na cruz: tudo está consumado. É muita coisa para vocês, hein? Vamos adiante. Então é símbolo do Messias, esposo, que já está destacado no Novo Testamento, prefigurado no símbolo nupcial entre Yahvé, ou seja, o Senhor Deus, e Jerusalém, a comunidade de fé, da qual Maria fazia parte, dentro desse exemplo que eu citei do Evangelho das Bodas de Caná. Bem, o rei representa obviamente Deus, e Jesus é seu filho, príncipe herdeiro, não pode ser sucessor. Nesse sentido, veja o Salmo 45, que eu não vou ler para vocês que têm que fazer isso em casa. Não se menciona nesse relato a noiva. Vocês perceberam? Fala-se do rei, que é Deus, fala-se do príncipe, que é Jesus, mas não se fala da noiva, cujo lugar, com menor coerência, os convidados ocupam. O autor precisa de um plural. O banquete expressa a alegria do casamento, não é verdade? O banquete nada mais é do que a alegria do casamento. Representa a participação da igreja e aponta para a consumação do fim dos tempos, essa dimensão escatológica, porque nós estamos caminhando num tempo para a plenitude, a realização plena das coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Os enviados para convidar a esse banquete são os profetas, e no horizonte da comunidade de Mateus são os missionários pregadores do Evangelho, são aqueles apóstolos que saíam para chamar as pessoas para viverem nessa dimensão messiânica do reino de Deus, dentro da igreja, mas não mais no espaço da sinagoga. Vamos mais adiante. Este episódio, eu posso ler dos versículos 6 ao 7, diz assim: outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. O rei se enfureceu e, enviando suas tropas, acabou com aqueles assassinos e incendiou sua cidade. Este episódio, concisamente referido, rompe a lógica do relato. Então o relato ia bem até um certo ponto. De repente aparece essa ruptura. Então introduz essa violência não justificada dos convidados, que em vez de se desculpar, acabam matando os enviados do rei. Reúne os culpados numa só cidade e menciona ali uma expedição militar. Estes versículos que Mateus está colocando faz menção do que eu já narrei para vocês há pouco. Vislumbra a destruição histórica de Jerusalém no ano 70. Por que Mateus tem que falar isso, comentar isso? Porque os judeus cristãos estão apavorados, aterrorizados, que destruiu a raiz, que era o templo. Como nós vamos agora viver nossa religião sem o templo? Mateus já estava preparando eles para uma nova dimensão da vivência cristã. Vamos ao versículo 10. Os servos saíram pelos caminhos
e reuniram todos os que se encontraram, maus e bons. Gente, os apóstolos tiveram que correr atrás, não só dos judeus nas sinagogas, para converter ao cristianismo, mas tiveram que deparar com os pagãos, gregos, romanos, árabes, partos, melanitas e por aí vai. Os apóstolos tiveram que esbarrar como judeus de nascimento diante de um mundo pagão. Por isso que entra essa segunda parte da parábola, dentro desse banquete. Maus e bons, porque vocês têm que entender, pagão é gente que está no mundo, que não está convertida, aí pode ter de tudo. Por isso que Jesus fala que os apóstolos jogaram a rede, puxaram a rede para a beira da praia, e aí tiveram que separar peixes bons de peixes ruins. Tiveram que tirar de tudo do mar, botina velha, pneu velho, entulho, garrafa PET, jogar tudo fora. Então nós estamos no mundo, temos que levar a boa nova a esse mundo. Os pagãos virão, porque estão necessitados de uma mensagem que lhes traga a cura, lhes traga a salvação, mas nós temos que estar misturados no meio deles. Não podemos ser comunidade de perfeitos, temos que estar no mundo anunciando essa boa nova. Assim, os maus e bons, a eles são anunciados. Entende-se isso aqui, se eu pegar para vocês em Provérbios 15:3, olha o que diz aqui: em todo lugar os olhos de Deus estão vigiando maus e bons. Livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Não é que o mundo está perdido, não está perdido. Deus está olhando maus e bons, mas Deus precisa de um pedagogo, Deus precisa de um terapeuta, de um coração cristão, misericordioso e amável, que possa atrair pelo testemunho e trazer esse mundo pagão para a vida desse banquete, desse reino de Deus que Jesus propõe. A nova chamada não se baseia por méritos adquiridos. Então a gente tem que pôr em consideração uma coisa: nós cristãos pecadores vivemos no meio de pessoas pagãs pecadoras, e temos que fazer com que pelo nosso testemunho essa gente possa se sentir atraído, como no tempo dos primeiros cristãos. Muitos se converteram vendo a vida, o testemunho daqueles cristãos, vede como se amam, e acabaram entrando no mundo religioso cristão. Esse dado serve para enganchar a cena do homem que estava de forma indigna, vestido no banquete. Então eu termino aqui com versículos de 11 a 14 desse sujeito que está lá, e que o rei que vai fazer a visita aos convivas se depara com esse sujeito. Não obstante, esse salto é violento no sentido de uma cena se passa para uma outra, exige de nós que estamos lendo o Evangelho nos colocar na situação da igreja. O traje vai simbolizar sua conduta de acordo com o chamado e função. O traje é mais simbólico. Se você não está dignamente vestido, tens que tirar a roupa do mundo e se revestir das graças de Cristo. A exclusão do reino, que parece um fato negativo, é representada pela imagem das trevas do mundo sem Deus, que podem ser a morte. Leiam Jó capítulo 10, eu não vou ler para vocês não, vocês leiam Jó 10. O pranto é a reação do excluído, é a perda, gente, da oportunidade. Meu Deus, porque eu não aproveitei a chance.
Isto é a perda da oportunidade, a perda da graça. Você se perdeu em si mesmo, no seu próprio orgulho, na sua vaidade, e não agarrou um instante. E então o pranto é a reação do excluído contra a aposta alegria da festa. Entenderam? O banquete é para a nossa festa e alegria. Agora, se você se auto-exclui, o problema é seu. Vamos aqui encerrar, porque eu já ultrapassei meu tempo e limite. E amanhã eu terminei a parte bíblica, fiz todo um dissecamento aí desse evangelho. E amanhã a gente vai ver a teologia, o significado da fé impresso no texto. Pessoal, boa tarde, que vocês permaneçam na paz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Uma boa tarde para todos e até amanhã.